Imagine um segredo que moldou a civilização, criou e construiu impérios e que governa todo o universo. Não é magia, não é mágica, é algo muito mais fundamental. Eu estou falando do poder da quantificação. E eu não estou falando de matemática complexa, eu estou falando de números. 1, 2, 3, 4, 5. Números são o grande segredo da humanidade. E hoje eu vou te mostrar como usar eles para transformar a incerteza, a insegurança em previsibilidade. Especialmente nas suas vendas. Só que para você entender como olhar para o futuro e ter previsibilidade, nós vamos voltar a 30 mil anos atrás. A pergunta aqui é, aonde que começou a necessidade de contar? E essa necessidade, ela nasceu da necessidade da contagem. Quando os homens primitivos, eles caçavam e eles começaram a precisar controlar quantos animais eles estavam caçando. Além disso, eles precisavam mapear ali quantos dias se passavam desde aquelas caças, para que eles pudessem entender a duração daquele insumo que eles tinham adquirido versus o tempo que levaria para eles precisarem de mais insumo. Até porque a mudança do tempo e muitas vezes do deslocamento acabava afetando o resultado. Então ali surgiu essa necessidade. E eles faziam isso utilizando ossos. Eles utilizavam ossos marcados para poder fazer essas contagens. Foi aí que surgiu a contagem e os números. E a partir daí a gente vai falar. E se você ficar aqui, você vai entender o porquê que isso é importante, o porquê que isso é relevante para o seu resultado e para as suas vendas. Osso de Shango era o osso marcado que eles utilizavam, passando de um para que eles soubessem quantos dias se passavam, quantos animais eles tinham caçado. Isso não era porque eles, do nada, decidiram amar matemática, amar números. Isso era simplesmente por necessidade e sobrevivência. No decorrer do tempo, a civilização começou a surgir. Nasceram ali as primeiras cidades, e esse jeito de contar já não era mais o suficiente, já não funcionava mais. As negociações evoluíram, se tornaram mais complexas, e eles precisaram evoluir a forma como mediam essas negociações. Lá na Roma Antiga, os números acabaram se tornando meio que a linguagem de mercado, no que foi, em um certo momento, a maior nação que já existiu na Terra. E é aqui que a gente tem a primeira relação com vendas, porque foi aqui que começou a se medir as porcentagens. E você vai entender como que isso pode impactar diretamente no seu negócio, no seu resultado. Existem relatos históricos que falam que, em Roma, o imposto sobre as vendas começou a ser cobrado com base na porcentagem. Então, por exemplo, 1/25. Então, 1 de cada 25 era a porcentagem que era cobrado de imposto. E essa mesma matemática começou a ser utilizada nas trocas. Como o comércio ele era muito através de trocas, troca de insumos, eu tenho um produto, você tem outro, acontece uma troca. Então, eles começaram a medir através disso. E é por isso que os números começaram a se tornar a comunicação motriz ali. E as porcentagens começaram a surgir. E a necessidade de evolução, a partir disso, começou a surgir também. Assim que os números se tornaram uma forma de registrar, de tributar, de controlar tudo o que estava acontecendo ali naquele comércio, naquele cenário atual. Nesse formato eles mediam o crescimento. Só que a evolução ela só veio de fato com o povo hindus, com os hindus e depois, posteriormente, com os árabes. Quando eles criaram, primeiramente, o zero e depois eles criaram os números, a numerologia no formato que nós conhecemos hoje. Agora, deixa eu te perguntar, você percebeu até aqui que os números eles sempre foram usados, sempre foram criados como ferramenta para medir e controlar? É por isso que você vai entender aqui como utilizar os números para ter previsibilidade e escala dentro do seu negócio através das suas vendas. Porque lá no passado, os números eles eram usados para saber se a colheita ela era suficiente, pelo período de tempo, pelo momento, pelo espaço que estava sendo utilizado, pelo povo que ia utilizar daquela colheita. Hoje, os números são usados para entender se o número de vendas que você faz é suficiente, se o insumo de potenciais clientes que estão passando pelo seu processo de atendimento são suficientes para você ter resultado, para você entregar o resultado que você precisa, se as vendas que você está fazendo vão garantir que você atinja o resultado em vendas que você mesmo planejou e projetou para o seu ciclo mensal, para o seu semestre, para o seu ano, para que você atinja o teu faturamento. Então aqui existe uma relação de um grande segredo que muita gente negligencia e que nesse vídeo você vai entendendo um pouquinho mais de como isso pode mudar de fato o resultado do seu negócio, das suas vendas e também do seu financeiro, porque quem vende mais, tecnicamente, tende a ganhar mais, desde que faça de forma assertiva. E a forma mais assertiva é olhando para os números. Eu tenho que dizer que a maioria das empresas falha porque não tem visibilidade. Elas não estão olhando para os números, elas não estão medindo, elas estão indo no chute, na sorte, para ver se as coisas dão certo, para ver se as coisas de fato vão acontecer. Elas apostam naquilo, ao invés de medir, ao invés de olhar dados, ao invés de identificar o que é necessário ser feito, ser trabalhado, ser melhorado, para que o resultado ele aconteça. Elas simplesmente jogam no ar, fazem um chute de que vão atingir um resultado e esperam que aquele resultado ele aconteça a partir de um esforço que não está sendo medido. E a grande verdade é que o grande segredo para você escalar as suas vendas é você entender o jogo dos números. Você saber olhar para os números e identificar quais são os números que representam o seu negócio.
Quantas vendas você precisa para atingir o seu faturamento? O número que te representa em financeiro no ciclo mensal. Quantas oportunidades, apresentações, negociações você precisa fazer para atingir esse número de vendas que está no fundo do teu funil? Quantos leads, quantos potenciais clientes tem que entrar no topo do teu funil para que você possa realizar esse número de negociações e posteriormente atingir o teu resultado em vendas? As pessoas elas não olham para isso, então elas ficam esperando que as coisas aconteçam. E aí você percebe que se a sua média é 10 para você fazer um negócio no fundo do funil, e você ao invés disso fez apenas 5, você não tem como garantir o resultado. Porque de fato, quando você faz isso, você não está no controle. E se você não está no controle, é mera sorte, é mero chute. Pode ser que desses 5 saia uma venda, como pode ser que não saia nenhuma. Agora, se você tem uma média histórica de 10 para 1 e você consegue 10, aí você tem um histórico que conta uma história e te mostra que sim, daqui vai sair uma venda. Se você seguir o mesmo processo, o mesmo passo a passo, não tem como você não acertar. Mas a pergunta é, sabendo o segredo das vendas, entendendo que o jogo dos números é o que importa, você tem olhado para isso? E o ponto mais importante é, quando você entende isso, você começa a olhar para a previsibilidade, você consegue começar a medir os números necessários para que você atinja o resultado em cada um dos seus ciclos mensais durante o seu ano, durante o seu planejamento. Então você sabe o que você precisa fazer para entregar o resultado esse mês, mas você também consegue saber o que precisa ser feito para você entregar o resultado no próximo mês, no próximo ciclo mensal, e no próximo, daqui até o final do ano. Então você planeja o seu ano inteiro baseado em dados, baseado em números, baseado em uma ciência que é exata, que dá para medir, que dá para olhar, que dá para melhorar, que dá para trabalhar. Não é mais um mero achismo, não é mais uma mera espera. E não é nada místico, não é nada que você não consiga fazer. O grande segredo da humanidade sempre foram os números, desde os primórdios. E nas vendas não é diferente. Para você escalar o seu resultado, você precisa entender o jogo dos números. E aí você precisa entender como são os números no seu negócio. Como você vai escalar o seu negócio através dos números, através de entender a sua média de conversão. Então a grande verdade é que você tem que parar de torcer para as coisas darem certo e começar a medir para garantir que as coisas vão dar certo. Porque por mais que você tenha números, você olhe para eles e você perceba que o resultado ele não está sendo de fato do jeito que você esperou que seria, quando você olha para dados, você consegue entender aonde está a sua fraqueza. E entendendo onde está a sua fraqueza, você entende se eu preciso aumentar o número de leads, eu preciso melhorar a minha abordagem, a minha fala na hora de puxar uma negociação para que eu tenha essa conversão de verdade. Porque se você não está fazendo isso, você está agindo na mera sorte, no mero achismo, esperando apenas que as coisas aconteçam. E veja como é interessante, se você só olhar para o seu histórico e identificar que a sua média é 10 para 1, como no exemplo aqui, e você simplesmente só melhorar as suas captações e colocar mais pessoas, fizer mais apresentações, você meio que vai estar tirando pedidos e garantindo os negócios acontecendo no fundo do seu funil. Agora, se você entender os números, medir e ainda treinar vendas, treinar atendimento, treinar fechamento, identificar o perfil do cliente ideal que tem que entrar no seu funil, entender o comportamento do seu cliente, com clareza, com dados, você vai conseguir ter previsibilidade e escalar o seu negócio muito mais. Então, se você quer realmente escalar o seu negócio, comece a olhar para os números. Comece a identificar como o jogo das vendas ele realmente funciona. Porque vender não é só um jogo de motivação, que se você acordar bem, acordar motivado, você vai ter um resultado. Não, isso, legal, é importante, mas não define o seu resultado. Motivar os seus vendedores é importante, mas não define o seu resultado. Não é por isso que você vai conseguir ter mais negócios, ter melhores negócios e escalar a sua empresa. Se você quer de fato escalar, se você quer de fato fazer mais, se você quer de fato crescer, se você quer de fato vender, você precisa estar olhando para os números e entender que o grande segredo para ter resultado está nos números.